Graça e paz a todos. Amém? Como eu havia dito algumas semanas antes, nós vamos falar hoje de um tema que, a princípio, alguém pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Eu diria que tem tudo a ver, porque isso que nós vamos falar nessa noite é algo que afeta diretamente o cristianismo, afeta diretamente o Evangelho, afeta diretamente as nossas vidas. Nós vamos falar de uma filosofia contrária, totalmente contrária aos padrões da Bíblia, mas uma filosofia que, mesmo com essas características, tem invadido muitas igrejas e tem influenciado muitos cristãos. Muitos cristãos, pastores inclusive, teólogos, líderes de grandes ministérios, já se deixaram seduzir por essa filosofia e nós precisamos estar alertas, amém? O texto, para tanto, é o de Atos capítulo 2, versículos de número 42 a 47. O tema de hoje é o que é o esquerdismo. Todos já ouviram falar, né? Sobre esquerdismo, esquerda, comunismo, socialismo, marxismo. E é disso que trata o tema dessa noite. Atos 2, 42 a 47. O texto que vai estar projetado aí diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos como igreja Tua, nesta comunhão com os irmãos, ao redor da Tua mesa, da Tua palavra, para falarmos, ó Pai, coisas concernentes ao Evangelho, à nossa vida cristã, e que certamente muito nos interessam. Que essa palavra possa chegar a todo o coração que estiver necessitado dela e venha produzir transformações. Nada nos impeça de transmitirmos a Tua palavra com clareza, com ousadia, com discernimento, Pai, e que haja transformações nas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, alguém pode dizer assim, olha, esse texto que fala sobre a igreja primitiva, que nós acabamos de ler, diz que eles estavam sempre juntos, mantinham-se unidos, no versículo 44, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Muitos críticos da Bíblia e até alguns teólogos favoráveis a ela já usaram esse texto para defender o comunismo, o socialismo, pasmem. E alegam esses mal entendidos da Bíblia
que a igreja primitiva era uma igreja comunista, porque eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Se eu perguntasse aqui nessa noite, o que você responderia? Você acha que a igreja primitiva era uma igreja comunista ou não? Qual a diferença para aquilo que a igreja primitiva fazia, a igreja dos primeiros dias? Qual a diferença de como eles viviam, a maneira como eles procediam, para o chamado regime comunista, que muitos países adotam? Qual a diferença? Alguém poderia dizer qual a diferença? Se nós fôssemos perguntar, certamente você diria: a diferença principal era que ali, na igreja primitiva, eles faziam isto, viviam assim de forma espontânea. Não era nada regulado, nada imposto, nada que alguém impusesse sobre eles. Era de forma espontânea. Tanto é que quando Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, eles caíram fulminados na presença de Deus, não foi porque eles retiveram o preço da propriedade que eles haviam vendido, não. Foi porque eles mentiram a respeito do preço pelo qual eles haviam vendido a propriedade. Lembram-se do caso de Ananias e Safira? E aí foi que Pedro e os apóstolos inquiriram eles, dizendo assim: mas por que vocês mentiram a respeito do valor pelo qual vocês venderam a propriedade? Vocês não poderiam ficar com o valor total da propriedade vendida? Se dissessem que era X o valor, vocês não poderiam ficar com tudo? Vocês não eram obrigados a dar tudo. Então, eles viviam dessa maneira, não de uma forma compulsória. E a principal diferença para o regime comunista, adotado por muitos países, é que ali as coisas são feitas de maneira compulsória. Os cidadãos são obrigados a entregar tudo. Aliás, eles são despojados dos seus bens. Nada pertence ao cidadão, é tudo do Estado. E é o Estado quem vai distribuir os bens e as rendas. Grande diferença, né? Ali, eles entregavam aos apóstolos, a igreja administrava, e não era feito de uma forma compulsória. No regime comunista, as coisas são tudo feitas de forma compulsória, obrigatória. E é o Estado quem administra as coisas. E outra grande diferença: Karl Marx, que é o instituidor dessa filosofia marxista, do marxismo histórico dialético, Karl Marx tem como uma das suas principais frases, ou a principal frase de Karl Marx, sabe qual é? A religião é o ópio do povo. Vocês sabem o que é ópio? Ópio é alguma coisa que faz com que a pessoa fique alienada. O ópio é uma droga, deixa a pessoa alienada de tudo. Então Karl Marx, na sua principal frase, a frase que ele é mais lembrado é essa: a religião é o ópio do povo. Então, se Karl Marx defendia que a religião era o ópio do povo e, portanto, não deveria existir, como é que a igreja primitiva seria marxista? Seria comunista? Há aí uma ideia contrária. Eu não posso ser adepto daquilo que eu sou contra. Não é um paradoxo? É uma ideia contrária, um paradoxo. Eu não posso ser adepto ou favorável a uma teoria do qual eu sou contra. Então, queridos, a igreja primitiva não era uma igreja comunista, não era uma comunidade comunista, não era uma comunidade socialista, porque há uma grande diferença entre aquilo que eles praticavam e aquilo que pratica o comunismo. Mas, para falarmos sobre comunismo, socialismo, marxismo, esquerdismo
e nós vamos ver que tudo é uma farinha da mesma panela, é tudo do mesmo saco. Nós vamos primeiro saber quem foi Karl Marx, o instituidor dessa filosofia, que leva o seu nome, marxismo. Marxismo vem de Karl Marx, um filósofo e sociólogo alemão. Ele era alemão e ele instituiu essa filosofia marxista, o chamado socialismo, humanismo dialético. Karl Marx, tinha como principal frase, além desta frase que a religião é o ópio do povo, ele dizia, como uma frase que era o cerne, o centro de todo o marxismo, ele dizia: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Então ele defendia exatamente isso. Olha, toda a história de toda a humanidade existente até hoje, todas as lutas, todos os conflitos, é exatamente por causa desta luta entre classes. Ou seja, ele dizia que a razão, o porquê de tantos conflitos existirem no mundo, é essa luta de classes. Os ricos e os pobres, os patrões, os dominadores e o proletariado, a classe trabalhadora. Ele diz que toda espécie de conflito e luta no mundo resulta desse conflito entre classes. Elimina as diferenças sociais no mundo e acabarão todos os conflitos. Eliminando as diferenças sociais no mundo, acaba-se com todo o conflito. E ele diz mais: por que a religião é o ópio do povo? Porque a religião se assenta exatamente sobre a propriedade privada, assim como a família. E a propriedade privada é a raiz de todo o conflito de classes, de todo o conflito de humanidade, da humanidade. Então Karl Marx, ele era totalmente contra a propriedade privada. E quando nós falamos de propriedade privada, nós não estamos falando somente sobre terras, mas além das terras, os meios de produção, os maquinários, as ferramentas, o produto da terra. A religião é considerada propriedade privada, por isso marxismo, comunismo, socialismo é contrário à religião. A família é propriedade privada, por isso marxismo, comunismo, socialismo, esquerdismo é contra a família. Agora pergunta, um regime desse, que é contra a religião, que é contra a família, será que o cristão pode ser adepto disso? Vocês são inteligentes o suficiente para dizer que não. Mas eu digo que tem pastores, muitos pastores, tem teólogos, muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, entre aspas, que teimam em defender o regime de esquerda, o regime comunista, socialista, que nós vamos traçar já esse paralelo, defendendo cada uma dessas nomenclaturas. Agora, uma das coisas que Karl Marx defendia é que se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse do Estado, e o Estado distribuísse o produto final em igualdade para todos, a produtividade seria maior. Será? E quando nós falamos em comunismo, socialismo, marxismo, a ideia não é que o Estado é bonzinho. O Estado vai dividir por igual todo o produto
de toda a produção de toda a terra. Não. Comunismo, marxismo, socialismo, esquerdismo defendem não a igualdade, mas o controle. Eles querem ter o controle de tudo. É o Estado querendo ter o controle, não só sobre a produção, não somente sobre a produção, mas sobre as pessoas. Esse regime maligno, diabólico, vai contra a liberdade. E Cristo não nos chama para a escravidão. Cristo nos chama para a liberdade. O cristianismo é liberdade. O esquerdismo, escravidão. Toda a propriedade, toda a produção pertencem ao Estado. E é o Estado quem controla. Agora, se Marx defendia que, havendo esse controle, não havendo a propriedade privada, a produtividade seria maior. Será que Marx acertou? Eu vou trazer um exemplo aqui do que aconteceu em 1917, quando Lenin, já ouviram falar de Lenin? Ele aplicou um golpe que ficou conhecido como golpe bolchevique, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, antiga Rússia. E ao instituir o regime comunista ali na antiga Rússia, na União Soviética, ele imaginou que o Estado, tomando o controle de tudo, roubando, falando português claro, roubando a propriedade de todo mundo, assumindo o controle sobre todas as propriedades, tirando toda a propriedade privada, eles iriam aumentar a produção. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas seria uma grande potência. Tanto é que depois se dividiu, o regime não deu certo. Mas eles imaginaram assim: o Estado tomando o controle de tudo, tirando a propriedade privada, se apropriando de todas as terras, de todos os meios de produção, de todos os produtos, nós teremos uma produtividade maior. Será que foi isso que aconteceu? Não. Pouco tempo depois que Lenin deu esse golpe lá na União Soviética, pasmem, mais de 100 milhões de pessoas morreram em pouco tempo. 100 milhões. Por quê? Morreram principalmente de fome. Fome, pasme. Mas por quê? O Estado assumindo toda a produção, tendo controle de tudo, tirando a propriedade privada, a distribuição de alimentos não seria mais igual? Não haveria tanta desigualdade? Ilusão, sabe por quê? Aqueles proprietários rurais que antigamente produziam 100%, passaram a produzir 30%, 20%, porque não havia estímulo. Ora, o que é de todo mundo não é de ninguém. Pensem comigo, o que é melhor cuidado, o jardim dentro da sua casa ou o jardim do canteiro central da rua? Não é o jardim da sua casa? É só fazer uma comparação aqui. Compare o jardim aí do meio da rua, também fui eu que plantei. E aqui, o jardim de dentro da igreja. Qual que é mais bonito? Qual que é mais bem cuidado? É o de dentro da igreja, né? É regado todo dia, é limpo, ninguém vai lá e fica arrancando as folhas, arrancando muda, arrancando a planta inteira. Da rua não. Todo mundo vem, puxa uma folha, arranca uma muda, arranca uma planta, joga lixo, joga sujeira, porque é de todo mundo. E aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, ninguém cuida tão bem. Então imagine, você tinha a sua propriedade, plantava, colhia, produzia 100%. Aí vem o Estado, toma da tua mão. Você vai ter o mesmo estímulo para produzir? Você vai pensar,
Para que eu vou me matar, me desgastar tanto, se o que eu produzir vai tudo para o Estado? E ele vai me dar só uma pequena parte disso. Então, vou produzir o mínimo. E foi isso que aconteceu na Rússia, em 1917, na antiga Rússia, União Soviética. A produção de alimentos, a produção industrial caiu assustadoramente, porque já não havia mais estímulo. Ora, não indo muito longe, vocês já viram algum vídeo sobre como são as coisas em Cuba? Cuba, né? Que os esquerdistas tanto exaltam, tanto gostam. Vê os vídeos, vê o tipo de carros que circulam pelas ruas. Parecem carroças, os carros mais antigos que você imagina. Não há estímulo para a produção, porque não há liberdade econômica. Os proprietários industriais, os empresários não têm estímulo para produzir, para investir, porque eles sabem que tudo que eles vão produzir vai para o Estado. E nesses países a fome impera. Veja a Venezuela, que estado, que miséria, que calamidade. Regime comunista, socialista. Não há estímulo para a produção. Tudo que você produz é para o Estado. Rodrigo Constantino, no seu livro Privatize Já, ele faz menção de um outro livro, um livro que tem por título Como o Capitalismo Salvou a América. E ele conta a história. Em 1607, cerca de 104 colonos ingleses foram enviados para os Estados Unidos da América do Norte, para colonizar aquelas terras. Para quem não sabe, os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Por isso que existe bastante semelhança entre essas duas nações, não só no idioma, cultura, mas é muito semelhante a vida nos Estados Unidos com a vida na Inglaterra, porque os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. E em 1607, isso mesmo, 104 colonos foram enviados da Inglaterra para os Estados Unidos. E que forma eles adotaram para administrar aquelas colônias americanas? A forma do socialismo, comunismo. Eles fizeram de uma forma coletiva, coletivizaram toda a produção, toda a produção daquelas colônias americanas vinham para o administrador, o governador daquelas colônias. Então eles distribuíam para cada família, para cada uma das famílias dos colonos. Em pouco tempo depois, 30% daqueles colonos haviam morrido, e a maioria de fome. Então, para aqueles que pensam que o comunismo, o socialismo, é a solução para o problema da fome, para o problema da pobreza, não é. A história nos mostra exemplos contrários disso. E depois de alguns anos, 1611, aliás, 4 anos depois, ou melhor, 2 anos depois, mais 500 colonos da Inglaterra foram enviados lá para a América. E da mesma forma procederam. Fizeram um serviço coletivo, uma forma de administração coletiva. A mesma quantidade morreu, e principalmente de fome. Fome e outras doenças, mas principalmente de fome. Aí em 1611, um homem chamado Thomas de Yole, ele resolveu mudar a forma de administração daquelas colônias americanas. E ele privatizou tudo. Dividiu as terras, deu uma porção de terra para cada um dos colonos e falou: vocês têm liberdade para produzirem, para administrarem suas próprias terras. E aí deu certo. A nação americana, através desse sistema de liberdade de produção, de privatização, cresceu de tal forma que hoje é os Estados Unidos da América. Então, por isso que este homem, Rodrigo Constantino, cita no seu livro Privatize Já,
esse outro livro que tem por título Como o Capitalismo Salvou a América. É mais ou menos a história do telefone fixo. Quem se lembra dos telefones fixos antigamente? Que para ter era um sacrifício. Em minha casa, na minha infância, nunca tive um telefone fixo. Era sempre o orelhão. E eu ficava morrendo de inveja de quem tinha telefone fixo em casa. Quando eu comecei a namorar com a Sandra, e o pai dela tinha uma linha de telefone fixo, né? Eu ficava maravilhado quando eu ia lá na casa dela. Queria pegar o telefone, ligar para todo mundo, ligar para todo número, passar trote, fazer brincadeira. Lembra, Sandra? Nós era terrível. Hã? Hã? Nós era terrível. Aí no fim do mês vi uma conta enorme para o meu sogro. Ixi, de onde que vem essas ligações? Era o genro dele brincando lá com o telefone, porque era algo novo, né? Em casa nunca tinha tido telefone. Imagine, naquela época, mais ou menos, olha, em 1998, se eu não me engano, 96, eles disponibilizaram 56 mil linhas. Foi um plano de expansão da chamada Telesp, hoje Telefônica. Nem existe mais Telefônica, é Claro, Vivo, sei lá, Vivo, né? Vivo. A Telesp virou Telefônica, depois virou Vivo. E naquele tempo, 1996, houve um plano de expansão, 56 mil linhas para 200 milhões de pessoas, já pensou? Ainda falavam plano de expansão. Aí depois de algum tempo, resolveram privatizar a Telesp e abrir oportunidade para outras empresas entrar no ramo da telefonia. O Sapo Barbudo, sabe o que ele falou? Venderam o Brasil, acabaram com a telefonia, fizeram uma festa, igual Judas fez uma festa com as 30 moedas com as quais vendeu Jesus. Ele esbravejou. O Sapo Barbudo esbravejou, foi contra a privatização da telefonia, gente. Olha só, se ele tivesse na presidência do país naquele tempo até hoje, e até hoje, nós nunca teríamos os celulares nas mãos. Nunca. Hoje até um mendigo de rua tem. Mendigo de rua não. Morador, como é que chama? Morador em condição... Hã? Morador de área livre. Hoje a gente não pode falar nada contra as minorias, né, que somos, que incorremos em processo. Então, olha, hoje até um morador de área livre, morador em condição de rua tem celular. Tem. Às vezes ele não te mostra, mas ele tem lá no bolso um celular. Todo mundo tem, né? Às vezes mais de 1, 2, 3, 2 linhas, 3 linhas, não é assim? Porque a telefonia foi privatizada. Foi tirada da mão do Estado. E privatizada, entrou o quê? A concorrência. E quando entra a concorrência, o serviço amplia, aumenta as ofertas, melhora. Compare então a telefonia estatizada, na mão do Estado, no controle do Estado, de 30 anos atrás, 96, 2006, 2016, 20 anos, 20 e poucos anos, quase 30 anos. Compare a telefonia privada de 30 anos, a telefonia estatizada de 30 anos atrás, com a telefonia privatizada de hoje. Qual que é melhor? Eu lembro que, quando foi para ter o meu primeiro telefone celular, tínhamos que pegar uma fila que dava volta lá no Guaibê, vocês lembram disso? A Telesp estava abrindo oportunidade para quem quisesse ter um celular. Filas enormes dando volta no Guaibê, para a pessoa poder adquirir o seu primeiro aparelho celular, e era caríssimo. Eu lembro que quando eu adquiri o meu primeiro celular, alguém ofereceu uma moto por ele.
Eu só não troquei porque eu não gostava de moto. Mas me ofereceram uma moto. Lembra disso? Ofereceram uma moto, ficaram desesperados. A gente anunciava, as pessoas ficaram desesperadas. Você tem um celular para vender? Olha, eu tenho uma moto. Troca comigo? Era uma disputa por um aparelho telefônico. Uma disputa. Porque era estatizado. Alguém já falou, coloquem o Estado para administrar o Saara, o deserto do Saara. Em 5 anos acaba a areia do deserto Saara. O Estado é um administrador incompetente. Um administrador incompetente contumaz. Não administra bem nada. O Estado. Até a areia do deserto do Saara, que é abundante, interminável, na mão do Estado acabaria. Terrível, né? E tem gente que ainda defende esse regime ultrapassado. E vocês vão ver que é tudo a mesma coisa: esquerdismo, comunismo, socialismo. Para vocês terem uma ideia, o comunismo, segundo Karl Marx, é o fruto final do socialismo. Todo socialismo tende a alcançar ou chegar ao objetivo final do comunismo. E o esquerdismo, a filosofia de esquerda, é aquela que defende o comunismo, ou o socialismo, ou o marxismo, que é tudo a mesma filosofia. E Karl Marx, a diferença primordial entre o marxismo histórico, o marxismo original e o esquerdismo pregado hoje, eu vou dizer que esquerdismo, comunismo, socialismo, marxismo é semelhante a uma religião, com várias seitas, é uma religião. E o esquerdismo é uma doença. Por isso que o Malafaia chama o pessoal da esquerda de esquerdopatas. É uma... Como é que chama a doença? Apatia? Como é? Uma doença é uma apatia. Patologia. Está aí a nossa psicóloga para esclarecer. Uma doença é conhecida como também patologia. Porque quando ele chama o pessoal de esquerdopatas, ele está dizendo que é o pessoal que tem uma patologia de esquerda. É mais ou menos uma patologia oponente. Tem isso na psicologia, né? Aquela patologia que é a pessoa que é um oponente, como é que chama? Que é contrária a tudo. Opositora. Um transtorno opositor. Então o esquerdista é um esquerdopata porque ele é opositor a tudo. Ele se oposiciona contra tudo o que é diferente daquilo que ele pensa, principalmente na questão da direita. Ele se opõe totalmente à direita. E a esquerda, eu vou dar uma pequena diferença entre o marxismo histórico e o esquerdismo pregado hoje. Sabe como Marx ele defendia que o comunismo, o socialismo dominaria tudo? Através da espada, através da violência. Nós vamos dominar o mundo através da espada e da violência. Os nossos soldados serão proletariado, a classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai dominar o mundo, vai implantar o comunismo, o socialismo, o marxismo através da espada, da luta armada. Já o esquerdismo hoje, ele prega o seguinte: não, violência não, espada não. A nossa arma sabe qual vai ser? O giz. Giz? Sim. Mudando a educação, nós mudamos a economia.
Então o que eles fizeram? Nós vamos doutrinar a mente das nossas crianças e nossos jovens. Pode ver que nas faculdades públicas, 99% dos reitores, diretores, professores são esquerdistas e colocados lá propositalmente para isso, para fazer a cabeça das nossas crianças e jovens, jovens e adolescentes. Escolas federais, faculdades públicas, 99% desse pessoal da direção e dos professores são esquerdistas. As nossas faculdades estão infestadas, contaminadas pelo esquerdismo. E os nossos jovens, adolescentes, saem de lá já com a cabeça formada. E quem é que vai mudar a cabeça deles depois deles serem doutrinados? Deles serem ensinados que o regime comunista, socialista, esquerdista é o melhor. Prega a igualdade entre as classes. Ninguém disse para eles a verdade. Ninguém disse para eles que comunismo, esquerdismo, socialismo, marxismo é controle, é domínio, é tirar a liberdade, é desestimular a produção, é domínio. Ninguém vai ensinar a verdade para eles. Por isso que nós, pais, professores cristãos, educadores cristãos, avós, tios, temos o dever de orientar nossas crianças, adolescentes e jovens. Marx pregava que quanto mais o mundo se tornasse comunista, marxista, mais o mundo seria humano. Será que foi isso que aconteceu na história? Os países que adotaram esse regime diabólico, será que se tornaram mais humanos? Vocês já ouviram falar, talvez, eu vou lembrar, dos gulags na União Soviética? Que eram os gulags na União Soviética, antiga Rússia? Gulags eram campos de concentração para onde eram enviados os opositores do sistema comunista na Rússia. Os rebeldes, chamados por eles, que não queriam aderir ao sistema, aqueles produtores agrícolas que tiveram suas propriedades confiscadas, que não queriam enviar a sua produção, eles eram capturados, suas propriedades confiscadas, e eles eram enviados para esses campos de concentração comunista. Eles iam aglomerados, exprimidos em vagões de trem, que carregavam esses, entre aspas, rebeldes. Naqueles vagões de trens, eles tinham que ficar em pé, espremidos ali, viajando horas e horas. Muitos chegavam até o campo de concentração já mortos. Naquela condição de viagem, eles tinham que fazer toda a necessidade pessoal ali, em pé, espremido entre as pessoas. Tinham que fazer a necessidade 1, necessidade 2, tudo ali em pé. Com pouca comida, condições péssimas de sobrevivência. Aí, chegando no campo de concentração comunista, eles eram obrigados a trabalhar, produzir, até não aguentar mais. Batiam neles para eles trabalharem. E quando eles estavam morrendo de cansaço, que eles não conseguiam mais produzir, eles eram abandonados, sem comida e com pouca roupa, no meio da neve, até morrerem. Será que esse regime comunista, marxista, socialista, esquerdista é um regime humano? Será que Marx estava certo quando ele pregava que o mundo seria mais humano se tornasse comunista, socialista, marxista? Não. O admirável mundo novo de Marx nunca existiu nesses países que adotaram o seu regime de governo. Nunca houve esse, entre aspas, admirável mundo novo. Nunca. E
Se a gente for citar outros exemplos, querido, falar do Camboja. Camboja adotou esse regime, assim como a China. No Camboja, havia até canibais, pessoas que se alimentavam de outras pessoas para poder sobreviver. Além de muitos se alimentarem de cobras, ratos e outros insetos também, sapos. Eles tinham que comer tudo isso, porque não havia alimentação. Então eles tinham que se contentar ali com caracóis, cobras, formigas, ratos. Na China, a China comunista, um homem foi espancado até a morte, porque o seu filho se apropriou de um pedaço de comida. Que regime humanitário é esse? Desumano, né? Aí, queridos, nós vamos... Deixa eu fazer uma pergunta antes disso. Vocês sabem por que a baleia está em extinção e a vaca não? Por que vocês acham que a baleia está em extinção e a vaca não? A vaca tem dono? A vaca tem dono ou não? Tem, o proprietário rural é o dono da vaca. A vaca é privatizada, a baleia não. Ninguém é dono de uma baleia, por isso que ela está em extinção. Se alguém é dono de alguma coisa, vai cuidar melhor daquela coisa, né? Se as baleias tivessem dono, certamente seriam bem cuidadas. Iriam reproduzir, não iriam entrar em extinção. Mas como não é de ninguém, então ninguém cuida. Quando alguma coisa é de alguém, certamente vai ser melhor cuidada. Então, aquela história de que privatização é ruim, muito pregada aí pelos esquerdistas, olha, alerta. Nós ficamos por 16 anos governados por um partido desse e corremos o risco de novamente cair nesse sistema. E se eles voltarem é para nunca mais saírem. E eles finalmente vão conseguir fazer aquilo que eles não conseguiram da primeira vez. Querer estatizar aquilo que já está privatizado, tirar a liberdade, principalmente a sua liberdade religiosa, principalmente a sua liberdade de ter a sua família nos moldes bíblicos. Agora pergunta, por que a esquerda é tão contra a família? Porque Karl Marx defendia que a família se assenta sobre a propriedade privada. A propriedade privada só existe porque existe família. Tem um versículo na Bíblia, deixa eu ver, eu anotei aqui, Provérbios, caindo todas as folhas aqui, mas eu vou ler aqui, Provérbios, deixa eu achar, aquele versículo que fala, aqui ó, Provérbios 19:14, diz assim, olha, do Senhor vem a esposa prudente, não é esposa para o dente, é esposa prudente, não é prudente, é prudente. Do Senhor vem a esposa prudente. Casa e riqueza são herança dos pais. Olha só, é daí que o marxismo tirou que só existe família porque existe propriedade privada. Os pais acumulam para os filhos, para deixar herança para os filhos. Havendo família, não existe uma distribuição por igual. Algumas famílias acumulam mais, outras menos. Então, a ideia do esquerdismo, que prega o comunismo, que prega o socialismo, o marxismo, é acabar com a família, porque acabando com a família, acaba-se com a propriedade privada. E se para Karl Marx, esta luta... Eu falei que eu vou voltar o microfone com fio. A tecnologia tem essas
desvantagens, né? Mas tudo bem, ainda bem que ele já deixou um outro preparado. Se para Karl Marx, esta luta para ter o controle, o domínio sobre essa sociedade, ele usaria para essa luta o proletariado, a classe trabalhadora. Para o esquerdismo moderno de hoje, quem é que eles se utilizam para vencer essa batalha e ter o domínio sobre a sociedade? Chutem aí, quem é que eles estão utilizando? Para Marx, no marxismo histórico, antigo e tradicional, essa luta, esse controle, esse domínio seria vencido pela classe trabalhadora, proletariado. E para o esquerdismo moderno hoje? Tá tudo bem? Para o esquerdismo moderno hoje, de quem eles se utilizam para vencer essa luta, para ter o controle e o domínio? Quem? Começa com mi e termina com as. Começa com mino e termina com rias. As minorias. Não é isso que o esquerdismo defende, as minorias? Minoria, que são as minorias? Aquelas categorias de pessoas que têm menos na sociedade. Não precisa citar, né? Começa com G, termina com ex. Chega, né? E essa categoria aí, né? São as minorias. Então, por isso que eles defendem tanto as minorias, porque eles acreditam que é através dessas minorias que eles vão dominar o mundo, que eles vão exercer o controle sobre essa sociedade. E não é isso que essas minorias pregam? Eles querem que a gente deixa de ser o que a gente é para ser igual eles são. Outra grande diferença, o Karl Marx dizia assim: nós temos que acabar com a religião. O esquerdismo moderno diz: não é necessário acabar com a religião. Nós vamos entrar na religião, se infiltrar na religião e introduzir os nossos conceitos lá. Então, é um engano. Eles pensam: nós não vamos acabar com as religiões, mas vão minar, entrar, introduzir a ideia deles, querer que nós preguemos aquilo que eles acham que é o, entre aspas, politicamente correto. Essa é a ideia do esquerdismo moderno. Está vendo como muda? A forma, a ideia, a intenção de controle, domínio, é a mesma do marxismo histórico, do marxismo tradicional, só que de forma diferente. O marxismo pregava a luta de classes, domínio, controle através da espada e da violência. O esquerdismo moderno quer também o controle da sociedade, o domínio da sociedade, só que na chamada teoria do paz e amor. Não. Nós vamos dominar, sim, questão de tempo, com calma, com jeitinho, com paciência, não através da espada, mas através do giz e da lousa. Vamos doutrinar as crianças, vamos doutrinar os adolescentes, vamos doutrinar os jovens, e eles, com a mente, a cabeça feita do jeito que a gente quiser, nós vamos ter futuramente uma sociedade igual da forma como a gente quer, sem esforço, sem luta, sem violência. Aí esses adolescentes jovens doutrinados pela filosofia esquerdista, doutrinados nas nossas faculdades e escolas públicas, vão estar no poder executivo,
vão estar no poder legislativo, vão estar no poder judiciário, vão estar na mídia, vão estar nas escolas, vão estar na cultura, na educação. E aí, o controle está na mão deles. Mas existe uma pedra no sapato desse regime maligno, diabólico. Quem é essa pedra? O cristianismo. Somos nós que lutamos contra esta filosofia, que lutamos contra este regime, que lutamos contra essa forma de controle e domínio diabólicos. Olha, agora para nós terminarmos, queridos, alguém pode perguntar assim: pastor, se Deus não é esquerdista, não é comunista, não é marxista, não é socialista, ele então é capitalista? Não, nenhuma coisa nem outra. Lembram-se lá, no passado, quando o povo de Israel entrou para administrar a terra de Canaã, Josué e Calebe tomaram todas as terras, controlaram toda a produção e dividiram a produção em partes iguais para todo mundo? Como foi? Não. Foi feito o quê? Uma divisão de terras e dado a liberdade para cada tribo plantar, colher, produzir, fabricar, fazer. Não foi assim? Havia uma liberdade. Deus sempre gostou da liberdade. Aí, mais para frente, o povo pediu um rei. Lembra-se desse episódio? Foi, deixa eu ver aqui, eu anotei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, se eu não me engano. Abram lá junto comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Depois que eles já estavam na terra prometida, eles estavam sobre o governo dos juízes. O último juiz foi Samuel, que era também sacerdote. É isso mesmo. E lá no capítulo 8 de Samuel, 1 Samuel, a nação de Israel, pedem um rei. Por que eles pediram um rei? Porque outras nações tinham um rei e eles não. Até então o governo de Israel era um governo teocrático. Era Deus quem governava sobre eles. Sobre eles era constituído um juiz, uma espécie de governador para julgar, mas não havia um rei para dominá-los. Deus só concedeu que eles tivessem um rei quando eles pediram. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo:
O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Veja bem, queridos, até aqui, como que Israel era governado? Através de juízes, que na maioria das suas vezes também eram sacerdotes. Então era um governo teocrático. Mas eles quiseram a monarquia. Como outras nações tinham monarquia, tinham um rei, eles quiseram um rei. E Deus os advertiu dizendo assim: olha, se vocês tiverem um rei, vai ser assim. Ele vai dominar sobre vocês. Vai pegar os filhos de vocês, as filhas de vocês, para trabalhar para eles. Uma parte de tudo que vocês produzirem vai para ele. Então, por aí a gente conclui. Mas eu não queria assim, mas já que vocês querem. Então, a forma monárquica de governo nunca foi a vontade de Deus, foi a vontade do povo, que ele respeitou e lhes concedeu. Mas Israel era para ter uma forma de governo teocrática até hoje, se eles não tivessem pedido um rei. E a forma de governo monárquica, presidencial, parlamentar, todo o governo humano nunca foi o ideal de Deus. O ideal é que as nações tivessem um governo teocrático. Próprio Deus no comando e com juízes para julgar as questões do povo. Juízes e sacerdotes. Mas o povo quis ter um rei. E aí advém todas essas circunstâncias. Impostos altos, falta de liberdade, domínio, controle. Então não estou aqui pregando que o melhor sistema de governo é o capitalista. A melhor forma de governo é democrática. Democrática significa o governo do povo. Nem a monárquica, que é o governo de um rei, nem a democracia, que é o governo do povo, nem o presidencialismo, nem o capitalismo. Não estou defendendo que uma forma de governo ou outra é a melhor. Melhor seria a forma teocrática. Deus no governo de tudo. Mas não é assim. Um dia será, porque os reinos dessa terra passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um dia será assim, mas por enquanto não. Enquanto isso, queridos, vamos usar a nossa cabecinha, a nossa inteligência que Deus nos deu e pensar. Se todas essas formas de governo são ruins, qual a menos ruim? Qual a menos prejudicial? Qual a que vai nos dar mais liberdade? Qual a que não vai tolir o nosso direito de culto?
Qual a que não vai influenciar na nossa família? E aí você tem dois lados para escolher. É dois lados. A esquerda ou a direita? Qual a menos ruim? É claro, aquela que vai te dar liberdade, direito à sua propriedade privada, direito de administrar sua família, direito de ter sua religião, direito de culto. Um lado, apesar de não ser o ideal, a forma de governo ideal, te concede isso. O outro lado te proíbe tudo isso, te tolhe tudo isso. Qual é melhor? Não é preciso muita inteligência para escolher, mas infelizmente muitos pastores, como eu disse no começo, teólogos, entre aspas, estudiosos da Bíblia, já passaram para o lado esquerdo. E estão lutando de todas as formas para convencer o restante dos cristãos evangélicos a também passarem para o outro lado. Porque acham que a condição de vida vai melhorar? Haverá mais igualdade? Menos desigualdade? É só olhar, por exemplo, da história. Como foi na Rússia, na China, Camboja, Cuba, Venezuela. Será que algum desses países é bom para os cristãos viverem? É bom para as pessoas de bem viver? É só analisarmos. Sim? Eu vi um vídeo há uns anos atrás, faz uns anos, de uma pessoa que era missionária lá na China. Lá tem as igrejas evangélicas. Sim. Mas eles escolhem o texto da Bíblia. Sim. Que pode ser pregado, e Exatamente. tem oficiais no culto que não deixam você falar outra coisa também, porque eles Exatamente. assim, eles meio que dão a liberdade, mas eles não dão a liberdade toda. Exatamente. A pessoa fica confusa, né? Tem a igreja, mas só pode pregar o que eles querem. Exatamente, é desse jeito. É dessa maneira. É. Existe a religião oficial do Estado. Eles não precisam muito das pessoas trabalhando de fiscal, não. Os próprios fiscais são as pessoas que vão lá na igreja só para observar o que o pastor prega e denunciar. Existem os fiscais do governo e as próprias pessoas que são os cristãos que fazem questão de pegar qualquer falha e denunciar para o pastor e os cristãos irem para a cadeia. E existe, além dessa igreja oficial, a igreja subterrânea, que é aquelas que se reúnem escondidamente, onde eles pregam e falam aquilo que eles querem, cantam, louvam aquilo que eles querem. Só que quando eles são pegos, vai todo mundo para a cadeia, porque eles são chamados rebeldes. E aí, nesse regime comunista, marxista, socialista, esquerdista, que é tudo a mesma coisa, como nós já dissemos, muitos cristãos já foram mortos. Então, queridos, para nós terminarmos, eu acho que eu já falei tudo. Provérbios 22, 28 está escrito: não remova as marcas antigas. Em outras palavras, não invada a propriedade alheia. Deus nunca foi a favor disso. Invasão de terras, como prega o esquerdismo e pratica. Tomar aquilo que é dos outros, como o Estado no regime esquerdista, comunista, marxista, socialista faz. A Bíblia conta: não removas os marcos antigos, não invada a propriedade alheia. É claro também que nós não somos a favor de proprietários tendo grandes extensões de terras paradas, improdutivas. Mas a invasão de terras, a remoção de marcos também não é a vontade de Deus. Deus é a favor de justiça, mas é a favor de liberdade também. Deus é a favor que as pessoas possam ter o seu direito de escolha, não fazerem as coisas de forma compulsória, obrigatória. E certamente não é o que prega este regime.
E nós, como cristãos, temos que abrir a boca, falar, denunciar enquanto nós podemos. Então, pegue depois esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você sabe que não comungam da mesma ideia. Quem sabe vai abrir um pouquinho a mente dessas pessoas. Eu quero que esse vídeo ganhe uma relevância. Ajude-nos nisso. Compartilhe aí nas suas redes sociais, entre os seus contatos. Quem sabe você conseguindo convencer uma pessoa, não é você que vai convencer, é o Espírito Santo de Deus, mas se você ajudar uma pessoa, já vai ser bastante. Olha, esse dia eu fiquei tão feliz hoje, viu, Heber? Aquele vídeo que eu gravei ontem sobre como saber a vontade de Deus, eu senti claramente na hora ali, eu estava ali no jardim, Deus falou, eu perguntei, o que eu vou gravar hoje? Deus colocou no meu coração, fale sobre a minha vontade, como descobrir a vontade de Deus. Aí eu fiz, jogamos lá no canal, pensando, não vai dar muita visualização, não é um tema chamativo. E para nossa surpresa, deu até um número razoável de visualizações. E o que foi mais legal, você viu aquele comentário ali? Eu até escrevi o nome da pessoa aqui para nós orarmos por ele. Ele colocou lá nos comentários, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu estou pedindo que o Senhor venha... Rodrigo Malagoli, se você estiver assistindo, eu estou orando por você, viu, Rodrigo? Foi a melhor decisão, melhor escolha que você fez na vida, entregar o controle da sua vida a Jesus. Orem por ele, Rodrigo Malagoli. E tem um filme um vídeo sobre o filme Paixão de Cristo. Está com quantas visualizações, Eber? 300 mil visualizações. 300 mil pessoas já assistiram esse vídeo que nós fizemos. Em 4 meses. E é um vídeo altamente evangelístico. Procurem lá no canal. Não é o que nós fizemos ontem. Ontem nós lançamos outro, segunda parte. Mas foi a segunda parte, em 2 dias já está alcançando quase 6 mil pessoas. Só esse vídeo aumentou mais 2 mil inscritos no canal. Mas esse primeiro vídeo, sobre o que o ator do filme fala, as coisas que aconteceram durante a gravação do filme, esse primeiro vídeo alcançou 300 mil pessoas. Olha só, 300 mil pessoas. E quantas pessoas se converteram através do vídeo? 6 pessoas nos comentários falaram que estavam entregando a vida a Jesus. Olha a importância, né? Agora, é um instrumento de evangelização? A internet, o YouTube, as redes sociais, é ou não é? É, né? 300 mil pessoas assistiram um vídeo. O YouTube mostrou esse vídeo para 2 milhões de pessoas. 300 mil assistiram. 6 se converteram. Agora, no regime esquerdista, comunista, socialista, nós vamos ter essa mesma liberdade? Nunca, never, jamais, jamais, de jeito nenhum, nunca. Então, vamos pensar, está chegando o dia de escolhermos nossos representantes, escolha da maneira correta, aqueles que não comungam do pensamento esquerdista, no legislativo, no judiciário, federal, estadual, no legislativo estadual, federal, escolha da forma correta, procure ver a vida da pessoa, qual a sua filosofia, a sua forma de crer, o que ele prega. Se não, tchau, adeus liberdade, adeus tudo isso. E aí, seremos como os cristãos da China, de Cuba, da Rússia, Venezuela. Vocês não querem isso? Não querem, né? Então,
Vamos ter que começar a cavar aqui embaixo para fazer a nossa igreja subterrânea, bem escondida. Jesus pensou, vamos orar? Gente, vamos agora orar, vamos levantar um clamor, é o que nós podemos fazer. Fique em pé junto comigo, para nós terminarmos e orarmos, clamando, pedindo misericórdia a Deus, misericórdia sobre a vida daquelas pessoas que já foram contaminadas por essa doutrina maligna, diabólica, misericórdia para aqueles que defendem esse regime maligno, clareza, discernimento sobre a nossa mente, proteção para não sermos contaminados com isso também, sabedoria para ensinarmos nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens, graça para resistirmos aos ataques da mídia, todos os meios de comunicação, pessoas que nos atacam, que querem impor, imprimir a sua forma, a sua filosofia de vida sobre nós. A Bíblia diz, Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos, saí-vos dessa forma, pela renovação da vossa mente, para que assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é o nosso culto racional. Senhor, protege a nossa mente, nosso coração, emoções, coloque em nós a armadura tua, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, calça os nossos pés com a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Coloca palavras na nossa boca para evangelizarmos esse mundo, para falarmos as verdades do Evangelho, sem detença, sem medo, com coragem, Pai, utilizando todos os meios que nós temos a nosso dispor, por enquanto, e se Tu permitir, vai continuar sendo ao nosso dispor, ó Pai, as mídias sociais, Pai, os meios de comunicação, a nossa boca, Pai. Ah, Deus, que onde nós formos, pisarmos, tivermos oportunidade de chegar, seja pessoalmente, seja online, virtualmente, possamos levar as boas novas do Evangelho, Pai, e propagarmos a Tua doutrina, Senhor. Nos ajude nisso. E guarda o nosso Brasil, protege o nosso Brasil, protege o nosso presidente, dá sabedoria, graça. A primeira dama também continua fazendo dela essa mulher exemplar, mulher virtuosa, corajosa, Senhor, que não tem vergonha de admitir que é uma cristã, seguidora Tua, não tem vergonha da Tua palavra, Pai, não tem vergonha do Evangelho, Pai. Oh Deus, continua dando graça, poder e autoridade a essa mulher, continua dando, Senhor, ao nosso presidente a proteção, aos ministros, Pai, aos governadores de estado que também, Senhor, têm essa incumbência, estão imbuídos, ó Pai, de lutar contra essas doutrinas vãs, aos legisladores, poder municipal, estadual, federal, as nossas lideranças estaduais, municipais, o nosso município de Guarujá, que se encontra, Senhor, nesse estado, nessa situação, essa Baixada Santista, que está sendo conhecida como uma das regiões ou áreas mais violentas de todo o estado e até de todo o Brasil, Pai. Repreendemos em nome de Jesus esse espírito de violência, criminalidade, que tem assolado essa região. Pedimos paz, pedimos proteção sobre as autoridades, os policiais, os munícipes, Pai. Pedimos que haja um fim, repreendemos essa corrupção, pedindo que haja um fim de toda essa bandidagem, Pai. Criminalidade, tráfico, prostituição, roubalheira. Repreendemos em nome de Jesus esses espíritos que atuam na vida da cidade, na vida do estado, do país. Queremos ser conhecidos como uma nação bem-aventurada que teme ao Teu nome, que adore a Ti,
que tenha a Ti como seu único e verdadeiro Deus. Repreendemos todo o mal e declaramos a cobertura do Teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, queridos. Desculpa, nós passamos um pouquinho do horário hoje, mas foi por uma boa causa. Eu creio que não ficou nenhuma dúvida, né, sobre esse assunto. Vocês viram que é altamente bíblico e necessário falarmos. Agora faz a sua parte. Manda esse vídeo para frente, manda essa pregação, esse estudo para outras pessoas, para que sejam alertadas também. Deus abençoe, uma noite de bênção, de paz e proteção a todos. E até o sábado, quando haverá o que, minha filha? Conto de casais. Amanhã a Maria falou que não